Neji Shiki é um mangá muito estranho, mas de certa forma traz elementos bem interessantes para a construção de uma narrativa. Esse mangá que foi publicado aqui no Brasil pela editora Veneta traz uma série de questões que são tratadas nas entrelinhas do seu roteiro e o que torna essa experiência de leitura muitíssimo interessante. Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu gostaria de indicar o mangá Neji Shiki, publicado aqui no Brasil pela editora Veneta. Mas antes de falar de alguns dos motivos pelos quais vocês deveriam dar uma oportunidade para esse mangá, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Neji Shiki é o tipo de mangá que vai conversar com um público muito específico. Esse mangá que desde a sua origem ele já traz ali questões experimentais para o gênero em que ele foi publicado. Ele foi publicado pela primeira vez numa revista que tinha como missão e como visão que as suas obras deveriam assumir esse formato experimental e underground, mas que deveria trazer ali questões sociais, políticas. Então, elas precisavam conversar com o seu público de uma forma diferente, muito mais do que uma leitura de entretenimento. E aqui, na maioria dos capítulos que você se esbarra com esse mangá, você percebe que existe de forma muito clara todos esses objetivos de comunicação com o leitor, uma vez que nós temos de forma, na maioria das vezes, onírica, uma mensagem que é trabalhada aqui pelo mangaka e muito mais. Ele acaba assumindo diversos tipos de arte, o que torna essa experiência uma verdadeira montanha russa, mas que ele consegue entregar muitas reflexões à medida que você avança com essa leitura. Aqui nós temos uma história que já inicia por um aspecto um tanto quanto sombrio. Uma criança, um jovem, ele acaba sendo, eu acredito que ferroado por uma água-viva, então uma artéria dele começa a vazar, e aí tem toda uma questão aqui de solução narrativa que torna essa leitura tão incômoda em alguns momentos, e eu acho que por isso ela tem esse aspecto tão experimental que é falado, mas ele vai seguir aí para uns povoados e vai pedir ajuda médica, o que ele acaba não conseguindo, e aí algumas das primeiras discussões sobre principalmente abandono, sobre como essas pessoas são colocadas aí na visão da sociedade, esse já é o pontapé inicial desse mangá. Então existe essa ambiguidade em relação a esses personagens que vão sendo retratados aqui ao longo de cada um dos capítulos. Na maioria das vezes, esses temas sociais se tornam muitíssimo relevantes ao longo da obra, e eu acho que o autor ele traz essa questão de a cada capítulo, ou na maioria deles, trazer a sua arte de uma forma diferente para que ela converse com a mensagem com que ele precisa tratar. Então, aqui nós temos desenhos das mais diversas formas e isso corrobora com a temática desse mangá, que é justamente tocar em temas sensíveis da sociedade. Então, o Japão que no momento da publicação desse mangá vivia aí o pós-guerra, então tinha toda essa questão da contracultura, e eu acho que esse tipo de obra trouxe esse impacto de reflexão mesmo na sociedade japonesa, e eu acho que é muito mais como um retrato muito fiel nas entrelinhas do que os japoneses passavam aí depois do pós-guerra. Então, existe essa necessidade, muitas das vezes, dos governantes em, de certa forma, não fazer um apagamento, mas retratar essas histórias sob um aspecto de que elas aconteceram de formas minimalistas ou de formas que não foram esse impacto direto para a sociedade. E aqui, ao longo de cada um dos capítulos, nós podemos ver aí no conjunto da obra que o mangaka aqui responsável pela arte e pelo roteiro acaba trazendo isso de uma forma nua e crua. Por isso que
pelo menos eu não acho que seja uma leitura recomendável para que você faça de uma vez só. Eu acho que cada capítulo vai te trazendo uma reflexão que é muito necessária. Então, o Oshiharu, ele tem isso muito bem de trazer essas histórias que vão impactar aos olhos, primeiro, por questões que vão sendo resolvidas ao longo desses capítulos, mas vai muito além disso, muito além do choque. Eu acredito que ele tem muito essa perspectiva de tratar esses temas que são sensíveis à sociedade através da sua arte e com diálogos afinadíssimos e com diálogos que você consegue trazer e você consegue estabelecer essas conexões com todas essas temáticas em que ele acabou trabalhando, justamente por ter sido, de certa forma, impactado, já que acredita-se que ele traga esse tom autobiográfico para suas obras, mas principalmente na tentativa aí de retratar uma sociedade que muitas das vezes não se conforma com o que está sendo mostrado e quer minimizar o sofrimento de algumas pessoas. Então, justamente por essa forma de denúncia que esse mangá acaba sendo construído, é que nós podemos ter acesso aí a uma parte da sociedade japonesa que talvez não seja acessível para tantas pessoas. Então, é um tipo de mangá que tinha como objetivo, na verdade, alcançar adultos com temáticas mais pesadas, entre aspas, né, já que esse não era o termo, era justamente sensibilizar essas pessoas para temas que eram realmente importantes e que muitas vezes na literatura, vamos dizer, nos mangás, eles estavam sendo negligenciados. Por isso é tão importante que uma revista como a Garo, que existiu por tanto tempo, tivesse essas histórias sendo publicadas a cada edição. Oshiharu Tsuge nasceu em 30 de março de 1937 em Tóquio. Desde jovem demonstrou interesse por artes e histórias em quadrinhos, começou sua carreira como mangaka na década de 1950, durante o período pós-guerra japonês. Ficou conhecido por suas obras de Gekiga, um estilo mais sério e adulto de mangá. Suas histórias exploram temas psicológicos, sociais e existenciais, muitas vezes com tons surrealistas ou oníricos. Publicou trabalhos emblemáticos na revista Garo, referência em quadrinhos alternativos. Entre suas obras mais famosas está Nezishi, publicado em 1968, reconhecida por seu caráter experimental. Ele também escreveu sobre experiências pessoais, infância e marginalidade urbanas. Seu estilo gráfico mistura simplicidade e detalhamento realista, criando atmosferas únicas. Até hoje é considerado uma referência essencial no mangá autoral japonês, influenciando gerações de artistas. O que é mais interessante é que Neji Shiki traz uma perspectiva aí de interpretações múltiplas. Então, por mais que o autor tivesse aí o seu objetivo de trazer essas premissas sensíveis à sociedade, nós temos a possibilidade, enquanto leitor, de trazer essa interpretação nos mais diversos aspectos, o que torna essa experiência de leitura ainda mais enriquecedora. Eu acho que pelo fato de estar ali na contramão das histórias que, de certa forma, são importantes para a construção de leitores, mas aqui talvez ele está lidando com leitores mais experientes e está levando aí, através das dores dessas pessoas, uma perspectiva tão forte e que levantasse tantos debates importantes e necessários até os dias de hoje. A revista Garo foi criada em 1964 no Japão por Katsushi Nagai, como um espaço para quadrinhos alternativos e experimentais. Diferente das publicações comerciais da época, a Garo abrigava obras de autor que exploravam os temas sociais, políticos e psicológicos. Tornou-se referência no estilo Gekiga, com histórias voltadas para um público adulto e mais reflexivo. A revista incentivou mangakas a fugir das convenções narrativas tradicionais, incorporando o surrealismo e estética underground. Muitos artistas renomados, como Yoshigaru Tsuji, publicaram suas obras mais ousadas nas páginas da revista. A Garo influenciou gerações de quadrinistas no Japão e no mundo
abrindo caminho para o mangá autoral contemporâneo. Apesar de seu fim em 2002, continua sendo estudada e referenciada como marco da inovação dos quadrinhos japoneses. Bom, então é isso. Então fica a recomendação de Neji Shiki, publicado aqui no Brasil pela editora Veneta. Eu acho que é um mangá que conversa com diversos públicos. Lembrando que esse mangá ele é classificado aí para maiores de 18 anos. Agora, reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado aos novos inscritos do canal e até o próximo vídeo.